Bom dia, gente. Tô dando uma ajeitada aqui na, na nossa live. E a Sofia Novak já vai entrar. Deixa eu ver onde é que ela tá. Acho que ela ainda não entrou. Bom, enquanto isso, eu acho que a gente pode, enquanto ela não vem, a gente pode falar um pouquinho do festival, né, desse 21º Festival da Limpeza Virtual. É a primeira vez que a gente faz dessa forma virtual, né? Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, porque a gente está fazendo ao vivo no Bom Dia, né? Mas provavelmente todo mundo vai poder assistir mais tarde também, né? Quem não entrou agora e tudo. E a gente fez esse 21º festival de forma virtual, né? Nossa limpeza foi, a proposta foi de reflorestar a vida. Então a gente teve assuntos desde a área de meio ambiente, que é o nosso expertise, até a área de saúde, porque a gente na hora que refloresta tem que reflorestar tudo, né? A gente mesmo, o que está ao redor, enfim. Então nós fizemos essas lives que ficaram maravilhosas, está todo mundo elogiando. Desde o dia 15, praticamente, nós iniciamos e a gente trabalhou com vários temas. E hoje, então, a gente está encerrando. Bom dia, oi, Venda da Roça, já chegou aqui. Vamos lá, vamos convidar ela. Vamos ver. Vamos fazer essa transmissão. Vamos lá. Vamos ver se ela chega aí, né? Enquanto a gente está falando. E aí, ó, tá chegando. Bom dia, Sofia. Tá Bom me ouvindo dia, bem? Luciana. Tudo bom com você? Tudo, e com você? Tudo ótimo. Olha, a Que gente já bom. tem participantes aí e eu estava falando da apresentação do 21º Festival da Limpeza esse ano, que foi todo feito de forma virtual, né? A gente quer agradecer muito a participação de todos. Quem ainda não assistiu às outras lives, pode dar um pulinho lá, é, no Instagram mesmo, e tem todas as lives gravadas. A sua também vai ficar gravada, tá, Sofia? Então as pessoas vão ter possibilidade de abrir e assistir quando quiser. E as dicas que você vai dar hoje, a pessoa não pegou alguma coisa, ela pega depois, né? Então acho que vai ser muito proveitoso para a gente trabalhar esse tema que a gente escolheu hoje, que são essas dicas incríveis que você vai trazer para a gente poder plantar nossa horta, isso mesmo. Queria só, antes da gente começar e eu te fazer as perguntas, eu estou trabalhando aqui só uns agradecimentos, porque a gente sabe que no final só dá uma horinha, né? Aí no final não dá tempo, a gente, nossa, podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, né? Primeiro, a gente precisa falar dos nossos 4 projetos que estão ativos agora e que a gente precisa da ajuda de todo mundo, de forma voluntária ou com doações. A pessoa vem e pergunta o que a gente está precisando, sabe? Porque isso é um trabalho coletivo, comunitário mesmo. É perguntar o que está precisando, é que nem a gente está na família, é uma família, né? A gente liga, e aí, você está precisando de alguma coisa? E às vezes a pessoa pode ajudar. A gente está com um programa, não sei se você sabe, Sofia, Floresta Viva, que é um programa de reflorestamento, principalmente para esse último incêndio que teve do Vale das Videiras para Araras, que Uhum, pegou a boa parte da Rebio, sabe? Eu não sei sim. o que você ficou sabendo, foram 674 hectares. A gente rapidamente, né, se juntou com uma agrônoma, a Carolina Rodrigues, eu não sei se você conhece, e ela, então, trouxe para a gente, fez a parte técnica do programa, que é um programa que agora virou o ano inteiro, é Programa Floresta Viva, né? Em que a gente está reflorestando a vida também, e é reflorestar as áreas degradadas, principalmente áreas degradadas por incêndio. A gente, essa semana, está descendo lá no Vale das Videiras e vai, então, demarcar e ver qual é a área que a gente pode começar. Tem áreas que estão dentro
da Reserva Biológica de Araras, então a gente tem um pouco mais como é que se diz? Difícil, Difícil né? de acesso, né? Acesso, de acesso e as questões burocráticas, porque você tem que ter mapeamento e tudo. Então a gente vai lá resolver isso e de repente a gente começa numa área que é privada, porque também Uhum. tem áreas que foram incendiadas, mas que são particulares. Então a gente entra em acordo com o proprietário e a gente inicia. O importante é iniciar. E Muito agradecer bom. também ao Anderson Maverick, que eu já vi aí, que foi da Secretaria de Meio Ambiente aqui do município, né? E que nos deu sempre uma ajuda com relação à doação de mudas, etc. E está junto aí com a gente nesse pedido que a gente está fazendo, formalizando junto à prefeitura para a doação das mudas. A gente tem projetos de educação ambiental, é um projeto para ensino de professores, para troca com os professores de educação infantil. Inclusive, você participou o ano passado fazendo a horta lá da Licei Denise Bessa, em Santa Isso, Luzia. lá na creche. Isso, foi lindo. Conta pra gente um pouquinho como é que começou isso aí. Olha, foi muito legal. Vocês me convidaram para ajudar justamente nessa parte de observar o espaço e pensar num projeto, né, no posicionamento dos canteiros, qual o melhor tipo de canteiro, quais seriam as melhores mudas para trabalhar com criança, né? E aí eu tive lá na creche, a gente pensou junto no espaço, eu apresentei algumas opções, né? Aí a gente escolheu aqueles pneus, né? Fazer dentro de pneu reciclado. Fiz a contagem das mudas, fiz a contagem dos materiais para poder iniciar. E aí agora a horta já está lá instalada. Não sei como é que está atualmente, né? Mas logo depois que vocês instalaram, vocês me mandaram as fotos, foram lindas. Muito, muito, muito legal. Olha, é só para te dar um retorno, então está sendo muito bem cuidada, a professora Tatiana, que é a diretora. É por isso que o trabalho de educação ambiental e de cuidado e manutenção depois é muito importante, né? Porque a gente Isso. precisa continuar estimulando as pessoas que estão envolvidas com o projeto a manterem e cuidarem. Esse é o segundo projeto que a gente faz. O primeiro projeto foi na Escola Municipal Paulo Montes, em que a Carolina Rodrigues participou. Ela trabalhou a horta lá e você trabalhou a horta como voluntária também no Denise Bessa. E até um agradecimento público que a gente faz aqui, porque foi maravilhoso. Foram duas propostas totalmente diferentes de horta e que deram super certo, cada um no seu espaço. E a gente vai conversar hoje de horta, mas a horta caseira, né? Quem quer trabalhar esse projeto coletivo, vem aqui com a gente. Agora, quem quer trabalhar esse projeto e começar em casa, aí é que a gente vai buscar o apoio aí da Sofia para a gente poder conhecer como começar. Né? Só falando mais um pouquinho de dois outros projetos que foram falados aqui também durante a semana, né, do 21º festival, que foi o Trilha Trilhas, que é um projeto que a gente está querendo recuperar as trilhas da região. E você sabe que tem Oh, muita trilha, né, por sim, aqui. A gente está sim. junto com o Gil Santos, a Ângela Carneiro, o Zeca Neiva, Ângela e Zeca são parte da diretoria desse ano aqui do Projeto Araras, e o Gil é um apaixonado por Araras e que já volta e meia também está ajudando a gente, né, nesse projeto que é coletivo, e a gente vai mapear, refazer, buscar uma vertente turística, mas de forma a também incluir a educação ambiental. Então, se você Uhum. fizer subidas na trilha, você vai fazer com esse perfil, né? As pessoas vão saber o que cresce ali, como é que é a natureza, esse contato, essa conexão um pouco maior. Não é só subir porque é bonito e tem um exercício físico, né? Não é É só todo pelo lazer, né? Tem uma parte interpretativa ali do caminho que também é super rica, né? E se a gente isso. influencia justamente esse lado, a gente ganha mais ainda. A gente tem o lazer e o conhecimento aliados, né? É isso mesmo. A gente submeteu esse projeto ao edital Boticário. Chegamos aí até a finalização, mas não fomos selecionados. Então, a gente está aí buscando parceiros, né? O projeto já Uhum. está pronto e a gente tem certeza que na entrada de outro edital ou com uma parceria legal, a gente consegue começá-lo, né? E mostrar o que vai ser feito, já praticando.
Tem um projeto de compostagem também, Sofia, que eu acho que você pode nos ajudar também. A Carolina Rodrigues já está nos ajudando. A gente quer fazer compostagens coletivas aqui em Araras também. E ensinar como fazer a compostagem na sua própria casa. Bom, Ótimo. é esse o leque de projetos e programas que a gente está fazendo. A nossa próxima campanha vai ser esse de reflorestamento, porque é preciso iniciar. A gente, depois que uma área é incendiada, a gente tem uns 3, 4 meses para começar a plantar. Então, já teve um mês, mais ou menos, que houve esse incêndio grande, e aí a gente tem uns 2, 3 meses para trabalhar as parcerias, e é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, deixa eu te apresentar um pouquinho, porque a gente já pegou aí algum tempinho da live, porque essa live é importante. Ela finaliza uma etapa, né? A gente abriu um portal grande aí de possibilidades e agora a gente tem que dar essa finalização. E é você quem está finalizando. Sofia é projetista, educadora, ela desenvolve programas e projetos de serviços sustentáveis, tudo mediado pela educação ambiental, né, Sofia? Já fez alguns workshops de horta, me lembro ali no Conecta Orgânica, né? E Sim. revitaliza espaços ociosos também, gerando o que a gente mais quer, que é a abundância, né? Todo mundo quer, né? E aí, Sofia, a gente vai chegar no nosso tema de hoje, que é a horta caseira, né? Conta pra gente, da tua experiência, quais são os principais benefícios de uma horta caseira? Legal, Luciana. Agradecer aí pela oportunidade de estar hoje compartilhando o meu conhecimento e parabenizar por todos os projetos que vocês estão levantando, que são muito importantes para a nossa região. Bom, benefícios da horta caseira são muitos, assim, muitos mesmo, né? Eu acho que assim, um dos principais é você poder participar do processo de cultivo, né, do seu alimento, você conhecer todas as etapas daquele alimento, né? Uma berinjela, por exemplo, a gente conhece ela no produto final, a maioria das pessoas, mas a gente nem tem ideia de como que é um pé de berinjela, né? E viver essa experiência é muito rica, muito, muito rica, porque a gente tem uma interação, uma troca muito legal com o alimento, né? Então, além disso, a gente saber de onde vem o nosso alimento, né, é uma oportunidade muito rica, né? A gente estar ali em contato com o processo e saber exatamente tudo que aquele alimento, né, levou para chegar até a nossa mesa, né? Isso principalmente do ponto de vista de educação ambiental, para quem tem criança em casa, por exemplo, é muito rico, né? A gente saber exatamente de onde vem aquele alimento. Além disso, né, a gente pode, a partir do momento em que a gente está cultivando a nossa própria horta, a gente pode começar a brincar com alimentos que normalmente não são comercializados, né, que não estão aí, né, disponíveis no mercado e começar a cultivar algumas espécies que são diferentes, que têm um sabor diferente, que são mais exóticas, né? Então a gente tem essa possibilidade também de aumentar o nosso leque de alimentação a partir do momento que a gente está cultivando o nosso alimento. Você E está eu acho falando que das plantas? as punks, tanto as punks, né, que são as plantas alimentícias não convencionais, né, que normalmente são matos que a gente não dá tanta atenção, mas que são comestíveis e podem ser muito gostosos, né? Mas também as próprias variedades, né? A gente conhece, por exemplo, a alface normalmente, a alface americana, crespa ou roxa, né? Mas quando a gente começa a cultivar a nossa própria alface, a gente pode ver que a gente pode ter alface mimosa, alface francesa, alface de várias formas que normalmente a gente não consegue encontrar no mercado para comprar, né? Então tem essa opção tanto da gente cultivar as punches, que são os matos que a gente não dá tanta atenção normalmente, né? Como também a gente cultivar variedades que são diferenciadas, que a gente consegue comprar através de semente, mas que é muito difícil a gente achar o alimento, né, o produto final no mercado ou numa feira, né? E eu acho que, além disso, uma das coisas mais legais de você ter uma horta em casa é você poder colher o alimento e imediatamente se alimentar dele, né? Então, isso na questão de frescor, de sabor e de nutrição é assim, é sem comparação. Na hora que você colhe o seu alface e bota ele para salada meia hora depois, é um sabor totalmente diferenciado do que quando a gente compra no mercado, já está ali um tempo na prateleira, depois a gente lava e até a gente consumir
né? Sem contar também o desperdício que isso normalmente gera, porque às vezes a gente não dá conta de um pé de alface inteiro, acaba desperdiçando uma parte dele. E se a gente tem um pé de alface plantado no nosso vaso, a gente pode colher só as folhas que a gente vai comer naquele dia. E aí o pé vai continuar dando folha, continuar crescendo e produzindo para a gente. Então, qualquer pé que a gente planta, quando for assim, alface, couve, bestalha, mostarda, etc., a gente não precisa tirar, porque tem gente que não sabe, né? E é bom a gente explicar. Você não precisa tirar o pé todo para você comer, você pode ir tirando a folha que você quer. E isso até reforça, né, a planta, não é? Exatamente, exatamente. A maioria das folhas, né, as alfaces, as chicórias, a rúcula, a mostarda, a couve, são plantas que a gente não arranca elas da raiz para comer. A gente tira só aquelas que a gente vai comer na hora, né? A não ser que a gente vai transportar. Quando a gente transporta, aí a gente realmente tira a raiz toda porque ela aguenta mais, né? Mas se a gente vai comer só aquilo na hora, a gente tira só as folhas de fora e mais de baixo, né? As maiores e mais de baixo, e deixa o pé continuar produzindo. E aí isso também leva a uma outra coisa muito legal e muito rica, né, desse processo de ter uma horta em casa, que é você, por exemplo, conhecer a flor do alface, a flor da cenoura, a flor do rabanete, a flor da rúcula, várias flores que são lindas, só que a gente normalmente não chega nelas porque a gente arranca, né, quando a gente come, a gente já arranca o pé inteiro, quando a gente consome do mercado. Mas quando a gente deixa o pé ali crescendo e vai comendo só as folhas que a gente quer na hora, a gente chega nesse momento lindo de conhecer o que é a flor da alface. E aí depois desse momento da flor vem também a semente, que é super interessante, né? Então esse processo todo de conhecer toda a fase do alimento é muito rico. Isso é muito interessante porque a gente, às vezes, eu não conheço a flor do alface. Gostaria de conhecer, eu ainda não plantei alface lá em casa. Eu tenho couve, cebolinha e alguns temperos, né? Mas eu quero movimentar a minha hortinha. E aí, por isso também, as minhas curiosidades, que provavelmente são curiosidades das outras pessoas também. Né? A gente precisa também, na hora que plantar, né, Sofia, observar o espaço, né? Na hora que Isso. você escolher o espaço, por exemplo, quem está em casa e tem um espaço de terra, tem que agir de um certo jeito. Quem está num apartamento e vai, de repente, plantar em vaso ou escolher um recipiente para iniciar a sua hortinha, tem que pensar de outro jeito, né? Você podia dar esses diferenciais para a gente? Tem que olhar sol, chuva, sombra, como é que é? Então, todo o meio ambiente a gente tem que observar igual. Tanto a gente está plantando em apartamento, ou a gente está plantando num quintal ou no nosso sítio. A principal coisa que a gente tem que observar é o sol, né? As hortaliças, elas são plantas que demandam muito do sol. Então, a gente tem que observar qual é o espaço da nossa casa, que a gente pode botar vasos ou que a gente pode fazer um canteiro e que bata o máximo de sol. Então, assim, o mínimo que a gente trabalha são 2 horas de sol direto para a gente produzir frutos, que são os tomates, as berinjelas, os jilós, aí a gente já parte para 4 horas de sol direto. Então, o mínimo de sol direto, é sol direto mesmo, batendo na planta, não vale ser aquele sol que bate através das árvores, tem que ser o sol direto. Então, o mínimo para as folhas, né, os temperos, as raízes são 2 horas, e o mínimo para os frutos são 4 horas. Ah, mas Sofia, eu tenho 8 horas de sol direto. Maravilha! Você vai produzir muito mais rápido, né? Normalmente, quando a gente tem menos sol, a gente produz um pouco mais devagar, mas a gente continua produzindo. E quando a gente tem mais sol, a gente produz mais rápido. Mais rápido a gente e mais quantidade também, principalmente em relação aos frutos. Então, a principal coisa para a gente observar, em primeiro lugar, é o sol. Fala, Luciana. É interessante isso, porque, por exemplo, eu mesma já fiquei com medo assim, nossa, eu não sabia disso. É porque eu planto intuitivamente, né? Eu vou plantando, Uhum. se eu tiver o que me dão, parará. Mas eu imaginava assim, nossa, tanto sol em cima da plantinha, meu Deus, coitada. Aí entra a questão de rega, né? Isso. Como é que a gente faz esse contraponto? A gente tem que conhecer a planta, sabe? Pesquisar um pouquinho sobre ela para saber o que que ela aguenta nesse máximo de sol e da fotossíntese que ela vai fazer, né? Exatamente, né? Eu acho que a pesquisa sobre o cultivo é super importante,
Nesse sentido, eu indico sempre a Embrapa, os sites da Embrapa. Você quero cultivar tomate, não sei como começar. Aí você coloca tomate, hortaliça, Embrapa no Google, que ele já vem normalmente algum PDF, algum site da Embrapa com as informações técnicas todas, que são super confiáveis de como cultivar, qualquer que seja cultivar que você está pesquisando. Né? E aí, claro que cada uma delas tem né, sua especificidade, mas de forma geral, né, as hortaliças, quanto mais sol, melhor. E a irrigação sempre no início da manhã ou no final da tarde. Aí o que acontece? Por exemplo, quem está no Rio, né, que no verão é muito calor, então vale a pena a gente no verão estar irrigando no início da manhã e no final da tarde. Já no inverno, que não é tão quente, a gente pode estar irrigando só uma vez por dia. Mas a irrigação diária é muito importante, com exceção de algumas espécies que aí a gente vai trabalhando, né, pesquisando as especificidades, por exemplo, o alecrim, a sálvia, o orégano, todos esses temperos que são, né, naturais do Mediterrâneo, eles gostam de um clima árido, assim, mais deserto. Então, esses temperos a gente pode regar uma vez a cada 2 dias, né? Mas também não vai ter tanto problema se a gente acabar começando regando uma vez por dia, porque a gente ainda não conhece tanto e depois a gente pesquisa e descobre isso, né? Eu acho que o mais importante mesmo da gente, né, do início de começar a ter uma horta para quem ainda não tem, é ter a coragem de ousar, ter a coragem de tentar e se por um acaso a planta morrer, tentar de novo, não desistir, porque é como você mesma falou, Luciana, é muito intuitivo. Se a gente começa a acessar um canal né, de tentar entender o que a planta está falando, ela não fala o português, mas ela fala várias outras línguas, né? Ela dá sinal através das folhas, elas ficam murchas, ela começa a dar sinal amarelando as folhas, ou tem algum tipo de ataque de praga. Se a gente presta atenção nesses sinais que a planta está dando, a gente começa a querer intervir e começar a fazer algumas intervenções para melhorar né, o estado dessa planta. Mas o mais importante é a gente ter essa coragem de começar, ousar e fazer, que à medida que a gente for fazendo, a gente vai tanto coletando informações que vão ajudar a gente a melhorar esse cultivo, como a própria planta vai ensinando a gente, se a gente está, né, aberta a esse cuidado, que no ponto de vista de horta são plantas domésticas. Então, assim como os animais domésticos precisam de água, de ração, ir no veterinário e vacina e tudo mais, as plantas domesticadas também precisam de uma grande atenção. Então, tem uma série de cuidados que a gente precisa ter para aquela planta estar sempre saudável. É muito interessante isso, e fazendo uma analogia com o corpo humano, né? A gente, por exemplo, você precisa tomar 2 litros de água por dia. Né? A gente já sabe, a gente reconhece quando a gente, por exemplo, está com falta de algum elemento e a gente tem vontade de comer aquilo, né? O nosso corpo, e a gente passando a conhecer o nosso corpo, a gente vai atrás das nossas necessidades. E acontece, a meu ver, a mesma coisa quando você começa a trabalhar a terra. Você começa a descobrir as necessidades, porque o vegetal, como você falou, não fala. A gente é que vai fazer essa conexão com ele. E aí a gente passa a descobrir as necessidades dele e como que ele está se desenvolvendo naquele território, né? Porque as terras também são diferentes. Eu tenho 3 perguntas aqui agora, que a gente vai começar com a fase de perguntas, porque tem gente que já está querendo plantar, tá? O tio Oscar falou que já tem 2 horas de sol lá onde ele está, e ele já quer começar a plantar. Então, primeira dica de hoje, quem quer plantar agora, o que você sugere? Está um dia de sol seco? Como é que a pessoa poderia começar a plantar? Porque tem gente que já está aí com a mão na massa. Então, para a gente começar, o plantio em si, né? Eu vou dar o exemplo do plantio em vaso e depois o plantio em canteiro. No plantio em vaso, a gente precisa de vasos de pelo menos 20 centímetros de profundidade. E aí, dependendo da hortaliça, se for uma hortaliça mais exigente, a gente precisa de 30 centímetros de profundidade de vaso, tá? E aí a gente, né, para quem está na cidade, comprar uma terra bem adubada, né? E aí, no fundo desse vaso, acho que eu tenho até um vaso aqui, ó. Separei um vasinho. Então, no fundo do vaso, a gente sempre enche com brita ou qualquer material drenante. Pode ser argila expandida, pode ser rolha de vinho, pode ser isopor picado, qualquer coisa que cubra o fundo do vaso.
Em seguida, a gente coloca a nossa terra, que tem que ser uma terra bem adubada e bem soltinha, tá? E aí isso é a mesma coisa para o canteiro. Quando a gente vai preparar um canteiro, a gente tem que soltar essa terra para ela ficar bem soltinha. Quando a terra está soltinha, as raízes têm facilidade de crescer e penetrar mais profundamente, e a água também de entrar e não empoçar em cima, né? Então, essa parte de afofar a terra para as raízes conseguirem crescer com facilidade e a água drenar com facilidade é super importante. Então, voltando para o vaso, botei brita embaixo, algum material drenante embaixo, enchi de terra bem adubada e aí eu vou cobrir, né? Se eu tiver algum material orgânico, tipo folha seca, ou então aquela casca de pinos, algum material que eu possa cobrir o solo, é uma coisa muito boa que a gente pode fazer tanto nos vasos quanto nos canteiros. Porque quando a gente cobre o solo, a gente não expõe ele ao sol direto, então as raízes não ficam tão quentes, as ervas daninhas têm mais dificuldade de crescer e aquele material orgânico também vai se decompondo com o tempo e vai fornecendo nutrientes para a nossa planta. Então, colocamos material drenante no fundo, terra adubada no meio, uma camada de matéria orgânica por cima cobrindo o solo e aí eu vou vir ou com a minha semente ou com a minha muda. Para quem está começando, eu sugiro que comece sempre por muda, porque é o mais fácil, né? A gente já tem um resultado mais fácil, é mais fácil de você lidar, às vezes a semente a gente perde um dia de irrigação e a semente é super sensível para começar, né? Se você tá plantando de semente, você não pode perder um dia de irrigação no início, senão ela acaba não conseguindo germinar. Então, para quem está começando, eu recomendo que comece com muda e de preferência de tempero, né? O manjericão, o alecrim, o orégano. Os temperos são plantas normalmente mais rústicas, né? Menos sensíveis a qualquer falta de cuidado que possa vir a ter, porque você ainda não tem tanta experiência. Quando você vai plantar no vaso, a plantinha está lá sozinha. Eu vou falar até de uma experiência minha. Mas quando Uhum, você está numa hortinha, né? Eu fiz um pedacinho lá de horta e tal. E aí eu comecei a perceber que algumas plantas têm que ter uma distância maior. Eu achei que elas estavam brigando entre si. Uma que, por exemplo, a hortelã. A hortelã, ela quer brigar com as outras. Eu não sei qual é a tua experiência, o que você pode devolver com isso, para as pessoas poderem saber, até em questão de distanciamento. uhum. Bom, você falou um caso que é bem específico dentro da horta, que é a hortelã. A hortelã não gosta de dividir espaço. Por Não quê? gosto. Principalmente porque ela é uma planta muito forte na parte das raízes, então ela cresce por baixo e toma conta de uma forma que depois você nunca mais consegue tirar ela dali. Então, no momento em que se você tem horta em canteiro, se você quer plantar hortelã no canteiro, você vai escolher um canteiro que vai ser para sempre de hortelã. Não tem como fugir disso. Então, também uma das opções, ao invés de você plantar no canteiro, você plantar ela em um vaso separado. Nunca plantar hortelã junto com outra, porque ela realmente domina ali a parte das raízes e não deixa mais ninguém chegar. Mas, tirando a hortelã e a salsa, que também a salsa gosta muito de ficar sozinha, a maioria das plantas gosta de estar junta, né? E aí, a melhor forma da gente trabalhar essa questão de o que eu posso juntar com o que é observar o tamanho delas, né? Por exemplo, a berinjela. A berinjela ela pode chegar, é um arbusto que pode chegar a mais ou menos 1 metro de altura, né? De 50 centímetros a 1 metro de altura, e que por baixo, né, a terra vai ficar vazia. Então ali por baixo você pode plantar alguma coisa que seja mais baixinha, uma alface, um pepino, uma abobrinha que é mais alastrante e que cobre a parte de baixo, né? Então, dentro dos consórcios da horta, o mais importante é a gente tentar trabalhar com estratos diferentes, plantas que ocupam uma parte mais aérea e plantas que ocupam uma parte mais terrestre. Em relação ao espaçamento, Luciana, uma coisa que é muito legal é a gente imaginar o tamanho que aquela planta vai tomar, né? Por exemplo, uma alface, quando a gente compra a mudinha, ela é desse tamaninho, a mudinha, né? Mas a gente imagina, eu não sei, não tenho informação de qual é o espaçamento entre as plantas. Qual será que é o espaçamento? Então, eu imagino a alface quando eu compro ela no mercado, que ela vai chegar nesse tamanho mais ou menos, e aí eu deixo esse espaço todo para ela crescer. A beterraba, por exemplo, né? Aí a gente já tem um espaço menorzinho, porque a gente imagina uma beterraba no mercado, ela chega mais ou menos desse tamanho. Então é esse tamanho que eu tenho que deixar mínimo,
entre uma mudinha de beterraba ou uma semente de beterraba e outra, né? Então, quando a gente não tem a informação por prática ou por pesquisa de qual é o espaçamento entre as plantas, a gente faz esse exercício de imaginar ela já no tamanho que a gente conhece, né? Agora, por exemplo, o pé de jiló e o pé de berinjela, a gente não, né? A gente realmente precisa pesquisar. Então, nesse ponto, fica a dica para buscar essas informações, né? Tanto seja, pode ser comigo, pode ser através da Embrapa, pode ser, existem vários lugares que a gente consegue coletar esse tipo de informação de qual é o espaçamento de uma planta que eu não sei qual é o tamanho que chega. Muito interessante isso. O Conecta Orgânica está falando que já está vendo flor de sálvia, né? Lá está cheio de flor de sálvia, porque a gente está na primavera, né? E Uhum. tem uma pessoa aqui que eu acabei não anotando o nome, que está perguntando como plantar alho. Acho que ela está tentando plantar alho e não está dando certo. Tá, o alho, ele é uma planta que, assim, você precisa pegar o dente de alho e é muito importante você conseguir de um bom produtor. Porque quando a gente compra o alho no mercado, normalmente ele vem da China, tá? O alho que a gente compra no mercado, ele vem da China em containers, vários alhos chegam até a gente, é esse que a gente encontra no mercado. E ele é normalmente um alho que você planta ele cresce a planta, mas ele não dá o bulbo. Ele é um bulbo infértil, né? O dente de alho ele é infértil. Na produção orgânica isso não acontece. Todos os dentes de alho que você conseguir de um produtor orgânico, em alguma feira orgânica, eles vão conseguir germinar e dar uma cabeça de alho, tá? O alho ele tem uma época muito específica do ano. É uma planta que é originária da Europa, né? Como a maioria das hortaliças que a gente cultiva e consome são a maioria originárias da Europa. E ele é uma planta então que é de clima temperado, né? Tudo bem que lá ele é plantado no verão da Europa, mas no nosso inverno ele tem as condições ideais da gente plantar. Então ele é uma planta que a gente só pode plantar em março, abril e maio. Não tem como a gente fugir dessa época. A alface, por exemplo, a gente pode plantar o ano inteiro. Óbvio que existem alfaces que são mais adaptadas ao verão e outras mais ao inverno, mas é uma planta que a gente planta o ano inteiro. Já o alho não, a gente tem que plantar exatamente nessa época, porque é a época mais seca, né, aqui no Sudeste. Essa época que começa ali em março, abril e maio, e aí a gente normalmente colhe ele, está colhendo agora, em setembro e em outubro, né? Então, durante esses 6 meses, que é o tempo que precisa para o alho se desenvolver, é a época mais seca do ano, que é um cultivo que é muito sensível ao excesso de umidade, né? Mas isso feito, estamos em março, abril ou maio, vamos plantar o alho, a gente pega o dente de alho e simplesmente coloca ele um pouquinho abaixo da terra, né? Digamos que a terra esteja aqui, a gente põe ele só assim, nessa profundidade abaixo da terra e começa a regar. Uma terra bem adubada. Pode regar dia sim, dia não, porque, como eu falei, é sensível à umidade, né? E aí a gente começa a perceber que ele está na hora de ser colhido quando as folhas começam a amarelar. As folhas começam a amarelar, ele começa a tombar, é a hora de colher ele, que normalmente são os 6 meses depois do plantio. Muito interessante isso. Tem um outro participante aqui que está falando que vai fazer, tem um espaço para horta perto de uma árvore que dá sombra, né, que Uhum. traz sombra. Então ela quer saber o que que pode exatamente. Tem alguns raios solares, mas ela quer saber o que que ela poderia plantar ali nesse espaço, já que tem uma área de sombra. Então, aí é aquilo que eu falei, tem que ter pelo menos, assim, se não tem 2 horas de sol direto, pelo menos 2 horas de sol indireto, e aí vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, porque vai demorar mais para crescer, tá? Se não for possível podar essa árvore, que seria uma opção, né? Então, aí as cultivares que são bem resistentes a lugares sombreados, o espinafre, a alface, a rúcula, o rabanete, a beterraba, de forma geral, todas as folhosas e as raízes, né? Com exceção da Taioba, cenoura. Com exceção a cenoura taioba gosta, taioba taioba. gosta de umidade, né? Isso. Taioba, A Itaioba já é outra realidade. Ela realmente gosta de um lugar sombreado e com bastante umidade. É o tipo de coisa, né? O tipo de planta que é bem bom para ser plantada em lugar sombreado. É a taioba. A cúrcuma interessante. também. A cúrcuma também pode ser plantada em lugar sombreado, que são duas punks, né? Que a gente falou no início. Isso, que interessante. O que que você sugestionaria
Por exemplo, eu quero plantar hoje ainda, tem tempo, vou sair daqui da live, vou comprar alguma mudinha e vou plantar. O que que você sugeriria plantar? Agora, olha, eu acho que tempero, se tá começando, começa pelo tempero. Então, manjericão e alecrim. São duas plantas muito boas para a gente começar a nossa relação com o cultivo. Mais uma coisa que eu acho muito legal de sugerir também, que aí nem precisa sair de casa, é se você tem algum tomatinho, né, tomate cereja desse comprado em supermercado mesmo, você semear ele em caixa de ovo, você pode furar o fundo da caixa, né, deve furar o fundo da caixa de ovo, colocar uma terra bem adubada e colocar as sementinhas do tomate que a gente compra no mercado mesmo, que quase todos dão certo, né? Assim, 99% dos tomates que a gente compra no mercado, a gente consegue semear eles e produzir novos tomateiros, né? E a gente está numa época boa de plantar tomate. Então, sugiro o tomatinho cereja da nossa casa e aí depois que nasceu na caixinha de ovo, a gente transplanta para um vaso maior. Tem até quem quiser assistir, tem um vídeo no Instagram que eu ensino a fazer isso, depois até a poda do tomate, né? Mas começar pelo tomatinho cereja, que a gente tem em casa, e os temperos, manjericão e alecrim. São as dicas que eu dou para quem está iniciando. Interessante. Sofia, só passando seu endereço, arroba vem da roça sem cedilha, não é isso? Exatamente. E você está no YouTube também, né? Estou no YouTube também, mas o meu canal de maior expressão mesmo é o Instagram, onde eu mais divulgo vídeo e foto. Também tem um site que no momento está sendo revitalizado, mas existe. Também pode, dentro do Instagram, pode acessar o site. Mas através do Instagram, todas as notícias e todas as dicas que eu dou estão por ali. Bom, gente, a gente ainda tem uns 20 minutos para poder pegar as dicas aqui da Sofia, mas eu ainda tenho umas perguntas aqui, né? Por exemplo, a gente vai plantar, precisa de algumas ferramentas e materiais básicos, né? E às vezes a pessoa não tem em casa e ela vai buscando atender com o que ela tem e depois vai se familiarizando com as ferramentas mesmo, né? O que que a gente precisa assim de material básico mesmo e ferramenta em casa? Tá, para quem vai plantar em vaso, né, os recipientes, que podem ser vasos comprados ou material reciclado, pode ser uma caixa de isopor que está furada, pode ser uma caixa de madeira que você forra com lona e põe furo no fundo, ou você, né, investir e comprar alguns vasos. Além disso, é uma pazinha desse tipo aqui, é super importante, né, para você conseguir manipular o material, uma pazinha. Uma bacia grande para você conseguir mexer a terra e ter ali uma área de trabalho boa, né? Para poder mexer, botar as mudinhas, enfim, ter uma boa área de trabalho. Você vai precisar da terra, que normalmente você encontra em quase qualquer floricultura dessas, né, essas que tem normalmente em praça, né? Floricultura que vende terra, ou então loja mesmo de material de construção, ou então loja de agropecuária. A terra, você vai precisar também das mudas, né? E das sementes. Uma ferramenta que depois, na parte de manutenção, é muito importante é uma tesoura de poda, né? Pode ser uma tesoura normal no início, né? Uma tesoura daquelas grandes, mas mais para frente, né? Se você for se empolgando com o cultivo, uma tesoura de poda desse tipo aqui é muito importante, né? Então, a tesoura de poda, bacia e o recipiente. Ah, também borrifador. Borrifador para, né, quando a gente for aplicar qualquer tipo de inseticida ou de fertilizante foliar, também é uma ferramenta super importante para quando a gente vai plantar a sementinha, seja em caixinha de ovo ou já direto no vaso, o borrifador ele rega com muito mais cuidado, né, do que um regador que derrama muita água. E nessa hora, no início, quando a semente está germinando, é importante que a gente tenha bastante cuidado. Então, o borrifador é o mais indicado. E Agora, essa... Pode falar. para quem está em sítio, né, ou em quintal, aí a gente já trabalha com outras ferramentas, né, que é a enxada, um enxadão para você conseguir afofar o solo, um rastelo para você poder limpar, juntar as folhas secas do seu jardim e botar aquilo como cobertura do seu canteiro, um balde, um carrinho de mão
E essas outras ferramentas que eu falei também para o plantio em vaso também podem ser usadas em vários momentos no plantio de canteiro. Acho que é Essas isso. Deixa eu ver se faltou folhas, alguma. É isso. essas folhas secas que você fala, né, para colocar em cima e tudo, elas têm que ser maceradas ou elas podem vir inteiras? Aí depende do que você vai plantar, né? Se você for plantar uma muda de manjericão grandinha, mais ou menos uns 20 centímetros, pode ser uma folha maior, porque aquela folha não vai chegar a cobrir de qualquer forma o seu manjericão, porque você tem uma planta grande, né? Agora, se você for plantar uma alface, que a muda normalmente é desse tamaninho, tem uns 5 centímetros, o ideal é que a folha seja quebradinha. Você pode picar ela com facão ou usar algum triturador, ou então tem gente que até pega copo velho de liquidificador e deixa só para picar folha, né? Ah, E para interessante. aquele material estar mais menorzinho, e aí não tem o risco daquele material cair por cima da sua mudinha e acabar abafando ela e matando ela, né? E uma outra vantagem de você macerar o material é que ele vai mais rapidamente se decompor e virar nutriente que a sua planta vai consumir. Então, quando possível, sempre triturar e macerar a sua matéria orgânica que você vai cobrir o solo. Mas nem sempre a gente tem essa possibilidade, né? Então, entre não utilizar e utilizar ela grande do jeito que está, mas ter esse cuidado com as mudas pequenininhas. Entendi. Deixa eu te fazer uma outra pergunta também, quando você falou do borrifador e talvez de, enfim, produtos para poder salvar aquela horta por conta de insetos, doenças. Você tem alguma receita básica que pudesse não envolver uma questão química, artificial, mas que envolvesse a química da própria terra? Não sei. Sim, na verdade, assim, Luciana, eu nem sei da agricultura convencional, né? A parte química eu não domino, não sei te falar quais seriam os produtos, né? Só trabalho mesmo com agricultura natural e orgânica. Então, o grande coringa para a gente tratar qualquer tipo de doença, tanto inseto quanto doenças fúngicas, né? É o óleo de nim, que normalmente a gente encontra na internet, né? O óleo produzido através das folhas e das sementes de uma árvore, que é de origem indiana, mas que tem um alto poder bactericida, fungicida e inseticida. Então, o óleo de nim é o que tem o mais amplo espectro para conseguir pegar e realmente ter ali algum tipo de ação na sua planta. Então, o óleo de ninho é o melhor, assim. Mas você também pode trabalhar, dependendo do que está atacando a sua planta, com sabão de coco ou detergente neutro, diluído, tudo diluído em água, né? Então, sabão de coco, sabão neutro, o vinagre também são alguns dos recursos naturais que a gente tem para conseguir estar né, combatendo algum tipo de ataque, de infestação, né? Porque uma coisa que a gente tem que entender também é que não adianta a gente achar que a gente vai fazer uma horta, seja ela num vaso ou num canteiro, e que os outros bichos não vão vir querer se aproveitar um pouco daquilo, né? Isso é Então, gostoso para a gente, né? é Imagina. gostoso para. Exatamente. Mas as plantas, elas também têm dentro delas um sistema que nem a gente, um sistema imunológico que tenta evitar né, que seja atacada. E normalmente esse sistema imunológico, para ele estar bem, forte, é que nem a gente, tem que se alimentar bem, tem que se alimentar com uma alimentação bem diversificada. Então, como que a gente faz isso? Adubando o nosso solo frequentemente. Essa é a dica que eu mais dou para os meus clientes, para quem me pergunta a dica, né? Normalmente, minha planta não está bem, está sendo muito atacada, não está produzindo. E aí eu pergunto, qual foi a última vez que você adubou? Quando eu plantei. Aí não dá, porque quando a gente dá comida no início para a planta e depois a gente nunca mais alimenta ela de novo, ela fica fraca. Então, a adubação de planta de hortaliça, a gente tem que estar sempre adubando de 30 a 60 dias, no máximo 60 dias. Então, a gente plantou hoje uma nossa alface, daqui a 45 dias, a gente pega um pouquinho de adubo, aquele da nossa preferência, e põe no pé da planta, mexe um pouquinho naquela terra para aquele adubo entrar, né, com cuidado para não danificar as raízes, mas a gente sempre adubar as nossas plantas, pelo menos a cada 30, máximo 60 dias. Entendi. Ó. Eu estava falando dessa questão de produtos, não os químicos, quais os naturais mesmo. Aí você deu essa ideia desse óleo, eu achei muito interessante. Uma vez eu li a respeito de tirar fungo
com água e cravos. Eu não sei se você conhece essa receita. Eu também fiz essa pesquisa na internet. Eu acho que você pesquisando, a gente quando está muito dentro do assunto e pesquisando, a gente vai desenvolvendo um certo expertise, né? A pessoa precisa das suas dicas, começa a fazer e ela vai se interessando e se envolvendo tanto que daqui a pouco ela está uma expert também, né? Então, conforme você estava falando, dá para ter horta em apartamento, né? Dá para ter horta em Perfeitamente. apartamento, perfeitamente. A única questão é essa, a gente precisa de 2 horas mínimas de sol, né? Aí Mas tem que por outro arranjar um lado, lugarzinho. Hum. tem muita gente que está começando a cultivar aquelas baby leaves, né? Que são as plantas ainda pequenininhas, a beterraba pequenininha, a rúcula pequenininha, a alface pequenininha, que é uma opção que eu dou para quem quer ter horta em apartamento, mas não tem nenhuma luz, né? E aí essa pessoa, né, não tem nenhuma luz do sol direta, né? Tem a luz indireta, tem a luminosidade, mas não tem o sol batendo direto. Então, para essas pessoas, eu indico que consumam, né, as folhas bem jovens, porque as plantas, elas, no início, quando elas nascem fortes, mesmo sem estar com sol direto, né? Mas à medida que elas se desenvolvem, elas precisam do sol direto. Então, se você não tem o sol direto, você pode cultivar a alface, a beterraba, a rúcula, mas você vai comer elas quando elas estão super jovens, adolescentes. Assim, na hora, na verdade, que você estaria transplantando elas para um canteiro ou para um vaso maior, é a hora que você vai consumir elas. Então, você tem um ciclo muito mais curto de preparo da terra, plantio e colheita. Preparo da terra, plantio e colheita, quando a gente está trabalhando com as hortaliças jovens. Mas é Entendi. possível sim plantar em apartamento. A gente só precisa dos nossos recipientes, né, de plantio, que podem ser reciclados ou comprados, e de uma luminosidade mínima. Interessante isso. Outra coisa também que as pessoas se perguntam, né, nessa época, né, nesse momento em que tem muita gente atolada e fazendo home office, isso e aquilo, o tempo está curto. Você tem assim uma ideia de quanto tempo que a pessoa precisa para estar envolvida com a sua horta, assim, diariamente, semanalmente, para a pessoa até não se assustar, falar, não, pode plantar que você dá conta. Então, isso vai depender muito do tamanho da sua horta, né? A quantidade de plantas que você tem. Mas se você, por exemplo, tem 2 plantas só, o manjericão e o alecrim, né? Que eu dei o exemplo para serem de início. Você só vai lidar com ela uma vez por dia, que é na hora de regar. E uma vez por semana, eu recomendo que você dê uma olhada boa na sua planta. Veja as folhas dela, vê se tem algum bichinho que está começando a comer ela. Porque aí uma outra dica, voltando na questão das pragas e doenças, né? É a gente estar sempre acompanhando as nossas plantas, vendo elas, para a gente pegar qualquer tipo de infestação logo no início, para que não vire uma infestação, né? Para a gente ver os bichinhos que estão começando a comer ela logo no início e a gente conseguir controlar essa infestação. E a gente tem que reconhecer também, né? Porque são bichinhos diferentes, vamos dizer assim, para cada planta, e gosta de plantas diferentes, né? Exatamente. Aí a gente começa também a ir para esse estudo de entender quais são os bichinhos que estão ali, tentar pesquisar, descobrir com alguém que tem mais experiência. É uma coisa, é um exercício que você começa devagarinho, não precisa, né, na hora de começar, não imagina logo uma horta muito grande, senão você fica muito distante, começa pequeno, começa com o que você pode. Então, se você tem pouco tempo, começa com 2 plantas, que aí você só vai ter que, né, uma vez por semana você dá uma olhada boa nela, isso vai te gastar 5 minutos no máximo, e todo dia você rega ela, que amor também não são nem 5 minutos, né? Mas aí, à medida que a gente vai crescendo, ganhando mais plantas, tendo mais espaço, ou para quem tem sítio ou mora em casa e pode ter um quintal, aí vai aumentando esse tempo. Agora, o principal é a gente ter essa noção de que são plantas domésticas, então elas domesticadas, então elas precisam de um cuidado, elas precisam de atenção, a gente não pode plantar e abandonar. E às vezes a gente acha que o cuidado e a atenção é só regar, mas não é. É realmente olhar as suas plantas, é ver se a terra está saudável, né? E aí essa parte de adubação também. Muito interessante. Tem alguém aí que animou? Quem vai escrever aí que está animado para fazer sua horta, né? Porque é uma cachaça, vamos dizer assim, né? Com Aproveitar e certeza. trabalhar com horta, né? É uma coisa Muito. nova,
muito saudável, transformador, né? Deixa eu te E fazer uma olha, pergunta. dentro disso, Luciana, eu vou fazer só um comentário, assim, porque eu já estou há 8 anos trabalhando com horta, né? Mas até hoje existem várias conquistas dentro dessa atividade. Assim, toda vez que eu consigo produzir uma planta que eu nunca tinha conseguido produzir, a sensação é como se fosse a minha primeira alface, a primeira alface que eu estou colhendo. Então, 8 anos depois ainda estou, né, tendo esse prazer de me deliciar com essa, nossa, que legal, colhi o meu primeiro repolho, ou, nossa, que legal, colhi minha primeira couve-flor. Ainda existem esses movimentos da primeira vez que você consegue colher uma espécie que você nunca tinha plantado e que foi plantada por você. Da conquista, da vitória, né? E tem dois sabores, né? Que é o sabor psíquico, né? Psicológico, emocional, e tem o sabor da própria planta. Porque geralmente, quando Perfeito. você faz uma horta em casa, você está trabalhando com o que a natureza te dá, né? Sem nenhum artifício. Então, só tem o Exatamente. gosto mesmo da sua terra, né? Da onde você Ex- pisa, Da sua né? terra e do seu suor, né? Que É você botou verdade. energia ali, então, Planta. É muito sim. interessante isso, né? Quem tiver algumas perguntas, a gente está assim, com 7 minutos da live, tá, Sofia? Eu queria te fazer uma pergunta: você está fazendo algum curso mais aprofundado agora? Abriu algum workshop online? Como é que você está nessa área? Por enquanto não, eu estou no momento, eu sou historiadora de formação e estou tentando um mestrado agora, então estou super envolvida no processo de seleção de mestrado, então não tô com nenhum curso aberto ainda. Mas logo para o início de 2021 eu quero fazer um curso, ainda não, né, vamos entender como é que vai estar a situação, porque meus cursos são muito práticos, assim, eu tenho uma coisa muito voltada para o ensino ser através da prática, né? Então, com a limitação que a gente está tendo, eu vou ter que adaptar muito o curso para uma versão online, mas eu tenho vontade, sim, de montar logo que acabar esse momento da seleção do mestrado, eu tenho vontade de fazer um curso, se não puder ser presencial, que seja online, né? Bom, eu acho que todo mundo que está aqui assistindo a gente também quer te desejar boa sorte, né, nessa Obrigada. nova proposta de vida aí. Tomara que dê certo e rápido, né? Porque aí você se libera para continuar trabalhando horta, né? E Simultâneo, depois é simultâneo, Luciana. O trabalho com a horta vai continuar. isso mesmo. E você pode até acoplar, eu não sei qual é o teu projeto, qual é o teu pensamento de projeto nessa É área de justamente dentro da área de agricultura e história ambiental. Então só vem a somar mesmo. É isso, é porque acaba virando, se misturando com história de vida, né? Eu vou te falar que Exato. eu estou mais velha agora, mas eu assim estou mais orgulhosa de mim mesma, porque eu venho num processo também, entrei para o mestrado e eu estou trabalhando com um projeto de educação ambiental no mestrado da UERJ. E eu venho de uma outra área, sou jornalista de formação, fonoaudióloga, eu podia estar fazendo projetos ligados a essa área, mas eu estou com um encantamento agora nessa área de educação ambiental, que eu acho que é o que está faltando muito para as pessoas se integrarem ao meio ambiente. Então, a gente continua batalhando por isso, e é essa razão também de estar aqui no Projeto Araras, né? Uhum. Sofia, a gente está com 4 minutinhos, queria saber se você tem alguma questão final para você passar aí para gente, uma despedida legal, e boa sorte para quem vai plantar daqui a pouquinho, né? Bom, reforçar o que eu já disse agora há pouco, que é para quem está começando não ter medo de ousar e não se frustrar com a primeira ou segunda planta que morrer, porque vai morrer. Até hoje morre planta na minha mão, faz parte do processo de dar vida, lidar com a morte também. Então, não ter medo de ousar e tentar, buscando informações, pode me procurar, pode escrever para mim enfim, ter essa vontade de começar, né, que é o mais importante. Para além disso, eu também ofereço serviço de montar projeto de horta para quem já quer começar com uma horta grande, mas não sabe como, né, ou uma horta pequenininha mesmo no apartamento, mas que precisa de um auxílio. Me contactar, né, para ter esse serviço, pode entrar em contato comigo. Compostagem também faço, compostagem tanto residencial quanto para condomínio.
Enfim, acho que isso que você falou no início, né, desse projeto de compostagem comunitário, eu acho assim importantíssimo para a nossa região, porque a maioria das pessoas mora em sítios ou casas e produz uma quantidade enorme de lixo verde que ou está indo para a Condep ou está sendo queimado, né? Então a gente conseguir aproveitar esse potencial que a gente tem, que é a própria vida, né, se regenerando e se transformando em adubo e depois em comida para a gente, né? Então, quem quiser entrar em contato comigo em relação a esse serviço, estou super à disposição, mesmo estudando para o mestrado, estou super à disposição. É só com relação ao curso que eu não estou tendo tempo de montar esse curso. É verdade, é muita coisa ao mesmo tempo, né? Olha, boa sorte para você. Obrigada pela tua disponibilidade aí nesse domingão, né? Ontem mesmo você está falando aí de um assunto que é muito importante a gente saber quem é da região de Araras, que é essa questão de ficar colocando fogo, né, no lixo verde. E ontem mesmo a gente recebeu uma foto. Nós não temos poder de fiscalização, mas a gente repassa para quem tem. Mas a gente sabe que está um momento difícil, que os órgãos públicos não estão tendo pernas para essa fiscalização. Então, a gente tem que trabalhar com conscientização mesmo, é o que mais a gente pode fazer, entendendo que se o vizinho fizer isso, tem que ir lá conversar com ele, exercer sua cidadania e explicar para ele que há outras formas, né, da gente trabalhar esse lixo verde, que não é lixo na realidade, né, acaba sendo um recurso também para quem vai fazer compostagem, Exatamente. jardinagem, horta, né? Bom, a gente está um minutinho aqui da finalização. Queria te agradecer muito, desejar boa sorte para você. A gente não quer te perder de vista, tá? Então, dá notícias assim que a gente puder, a gente vai estar em contato sempre. E o Projeto Arara está de portas abertas aí para você também, tá? Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada a você pelo convite, Luciana. Tá, ok, então, gente, eu vou deixar essa live gravada, podem indicar para as pessoas, mandar o link, tá? Vou fazer isso agora, antes que ela desligue. Um beijo grande, gente, para quem Beijo. estiver. Bom domingo, um Tchau, beijo. gente. Bom domingo, boa sorte, boa horta. Isso aí, boa horta!